honra de presidir a sessão nesse instante, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado. Eu vou aproveitar o à parte que não foi concedido ao senador Donizete e também a fala do senador Jorge Viana, uma fala sempre muito lúcida, de quem tem, de fato, preocupações com o país, tem um profundo respeito no campo pessoal pelo senador Jorge, ele sabe disso, mas, infelizmente, senador Jorge, o Brasil não suporta mais esse discurso, sobretudo a parte final do seu discurso. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Foi a Constituição de 88, que eu tive a honra, inclusive, de ajudar a escrever, a senadora Lúcia Vânia da mesma forma, que criou o Estado de Direito Democrático que permite hoje instituições funcionarem. Pelo amor de Deus, a Polícia Federal não foi criada pelo presidente Lula. A Polícia Federal, pelo contrário, foi fortalecida durante o governo também do presidente Fernando Henrique Cardoso. Como o Ministério Público ganhou todas as suas atribuições e autonomia na Carta Constitucional de 88. Então, toda vez que escutamos esse discurso, que hoje se apura e no passado não, irrita cada vez mais essa sociedade, está indo para as ruas. Eu vou escutar Vossa Excelência, apesar de ter ocupado essa tribuna por 45 minutos, mas eu vou ouvir Vossa Excelência. Não creio que será por essa via de argumentação que nós vamos permitir que as reivindicações que foram feitas nas ruas do Brasil no último final de semana, seja na sexta, mas principalmente no domingo, onde as pessoas estão pedindo providências, as pessoas estão pedindo ação, estão pedindo iniciativa, porque todo esse pacote que foi anunciado ontem é uma reação de quem se sente acuado. O Brasil não precisa mais de lei. Caixa 2 sempre foi crime. Tanto é que os que foram condenados no mensalão pelo Supremo Tribunal Federal foi pela utilização do Caixa 2. Já ali, naquele momento, ficou claro que Caixa 2 é crime. Você pode ter uma regulamentação e um detalhamento de penas e de sanções pela utilização do Caixa 2 em processos políticos eleitorais. Mas o julgamento do mensalão já mostra que o Caixa 2 é crime. Então, o que foi feito ontem é uma atitude requentada de quem não consegue estabelecer um diálogo mínimo para que nós possamos ter, como primeiro ponto, autocrítica, reconhecer erros na condução da economia que levou o Brasil à recessão que se encontra. Teremos hoje, esse ano, provavelmente um PIB negativo que vai beirar os 2%. Se não ficar em 1,5%, vai para 1,8%, vai beirar 2% de regressão do PIB, com inflação beirando os 2 dígitos. E quem foi que provocou isso? Foi o trabalhador brasileiro? Foi o empresário do país? Não, foi o governo federal. E falta, na nossa visão, na visão da oposição, o primeiro gesto, que é reconhecer esses erros. Para que, a partir de uma proposta, de um diálogo sincero, de um diálogo verdadeiro, se constitua uma pauta nacional para resgatar o país dessa dificuldade. E, infelizmente... Vossa Excelência está aberto a esse diálogo, se ele for sincero. Sempre, isso seria fantástico, a oposição sentar sempre, um grupo desde que haja a meia-culpa, o reconhecimento dos equívocos, até porque é errar humano. Então, senador, cometeram-se erros, em um segundo concedo. Então, erros foram cometidos com consequências danosas para a realidade do povo brasileiro, que se reconheçam esses erros e que se crie uma agenda nacional onde este ajuste todo não seja feito apenas por quem paga imposto. É isso que a oposição não aceita nem vai admitir. O povo brasileiro sozinho não pode pagar essa conta. O governo não faz um só movimento, não sinaliza uma única atitude de redução da sua máquina, da sua estrutura. Ou seja, é o governo federal, é o governo do PT com uma máquina super inchada, com milhares e milhares de cargos comissionados, com os 40 ministérios, que já virou um símbolo dessa estrutura grandiosa, e o governo não toma uma providência para diminuir essa estrutura. Pelo contrário, queria aprovar mais cargos semana passada. Na Câmara Federal, estavam tentando aprovar mais 150 cargos
para o governo federal. E o trabalhador brasileiro venha pagar mais imposto, venha pagar mais tarifa de preços. É essa dicotomia que está existindo hoje entre um governo que não consegue enxergar a realidade. Este é que é o problema. O presidente Dilma está tendo uma dificuldade enorme de enxergar o que está acontecendo de verdadeiro no país. E as coisas ficam tão ruins que não tenho nada pessoal contra o deputado Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara. Mas, querendo ou não, respondeu lá o assessor dele com o famoso episódio do dinheiro na cueca. Que pedagogia é essa? A melhor pedagogia é a do exemplo. Não há educação que não seja da pedagogia do exemplo. E a presidente demorou meses para tomar providências em relação à Petrobras. Eu não estou aqui questionando a honrabilidade de quem quer que seja, que eu não sou juiz de ninguém. Muito menos da presidente, a ex-presidente Graça Foster. Mas ela foi queimando na Petrobras, deteriorada com todas aquelas acusações, sem que uma única providência seja tomada. E é providência que o povo está exigindo. As pessoas não aguentam mais esse discurso de que um pacote contra a corrupção, leis anticorrupção, nós já temos de forma sobrada, de maneira sobeja, inclusive faltando regulamentação de diplomas legais já que existem. De sua parte, vou discordar do seu tio, parece, que disse que tem dois deuses. Para mim só tem um Deus. Só tem o Senhor dos Exércitos, que esse é o único que é Deus de verdade. E lembrar que o senador Donizete fala, né, numa oposição que é virulenta, que é agressiva, e ele vem do PT, que quando a oposição fazia, não tinha respeito a nada e a ninguém. O PT se recusou a participar do colégio eleitoral para virar a página da ditadura, porque era conveniente a vocês naquela época. O PT se recusou a assinar a Constituição brasileira, que hoje o senador Donizete faz loa. É essa postura incoerente, senador, é esta postura que chega à raia do cinismo, que está, me perdoe a franqueza, irritando cada vez mais a população brasileira. E a raiva, sim, da população é contra a política de forma geral, mas contra uma presidente que foi à televisão e mentiu ao povo brasileiro. A presidente Dilma disse em rede nacional, paga pelo contribuinte. Foi o contribuinte que pagou aquela rede nacional, onde ela disse com todas as letras de viva voz que a energia iria reduzir em 18%, vai subir 70%, está com 13%, vai cair mais, porque agora em abril o trabalhador brasileiro vai receber mais uma vez a sua conta de luz aumentada. Foi a presidente da República, e não fomos nós da oposição, que disse que a taxa de juros iriam cair, que a inflação estava sob controle. E quanto mais vocês ficarem deslocados da realidade, não compreendendo que o governo quebrou o país, que o PT está afundado num mar de lamas de corrupção, Mas é só o PT, senador? E que não houve. É sim, quem criou uma estrutura criminosa para assaltar o Brasil foi o PT. Não é. Porque nós fomos governo e não havia essa estrutura criminosa na Petrobras. O próprio Pedro Barusco disse na CPI, para a contrariedade de vocês. Comecei a praticar corrupção na minha pessoa física. Foi a partir de 2004 quando se institucionalizou, porque passou a ser um modus operandi. Passou a ser um modo de ação que não é só na Petrobras, é no BNDES, é na Eletrobras, se espraiou pelo governo federal inteiro. Essa conduta, nessa visão que se tem, de que se pode fazer tudo porque os outros faziam. Não fazíamos de forma nenhuma. Este é o problema. É que quando o PT chegou ao poder, achava que nós fazíamos o que nós nem sonhávamos em fazer, porque tínhamos uma postura ética de respeito. E não adianta tentar nivelar por baixo, que as pessoas vão para as ruas. Porque mais do que ética e providências em relação à honestidade, senador Donizete, as pessoas também querem governo, as pessoas querem educação. O que estão fazendo com os jovens brasileiros não se faz através do FIES. Se vendeu ilusão
a milhões de jovens para se ganhar uma eleição. E ficam agora com a desculpa mais esfarrapada do mundo que o site está com problema. O sistema está com problema. Não, é porque quebraram o país e não tem mais dinheiro para financiar os estudantes que acreditaram no governo. E o que será feito da vida desses jovens que foram usados, manipulados como quem manipula um copo de água como esse? Isso não se faz. Como não se faz em relação às famílias beneficiadas da Minha Casa Melhor, do Pronatec, um programa tão difundido que simplesmente acabou. E as famílias mais pobres ficando mais pobres, porque lá no Nordeste, de onde eu venho, os beneficiários da Bolsa Família já começam a, infelizmente, bater na porta dos prefeitos pedindo comida, porque a inflação já corroeu o poder de compra do Bolsa Família. Enquanto o governo do PT não reconhecer esta realidade e não se aproximar do Brasil real, seguramente vocês vão estar se afundando cada vez mais, porque não tem mais economia para sustentá-los, porque foi o governo do PT que destruiu a economia e o povo vai pagar o preço. Uma crise ética que não se tem precedentes na história do país, e não vamos aceitar esse discurso que sempre foi assim coisa nenhuma. Nós nunca colocamos uma estrutura para assaltar o Estado brasileiro como vocês colocaram. E está sendo revelado e não aprendem. E tem reincidência, já condenados com novos processos. Acabar com essa história, dizer que todo mundo rouba. Eu faço política há 30 anos e não roubo. Tenho uma vida limpa. E posso fazer esse debate aqui porque não tenho rabo preso. E vou fazer a voz do povo brasileiro que está dizendo: chega, basta, queremos um governo sério, ético e que funcione. Na educação, que não funciona. Na saúde, com o caos que nós estamos vivendo. A segurança pública não se fala. Então as pessoas estão dizendo: opa, calma, nós não vamos continuar trabalhando, pagando imposto, para manter uma estrutura de poder que aparelhou o Estado brasileiro de tal forma e que acha que nós, sociedade brasileira, somos obrigados a manter esse projeto de poder que já vai com 12 anos e continua querendo responsabilizar o passado pelas mazelas atuais. Se não houver humildade de verdade, se não houver disposição para o diálogo sincero, essa crise vai se agudizar, porque temos um governo que, infelizmente, não consegue se encontrar, não consegue olhar para a cara do povo brasileiro, tamanho as mentiras que foram apregoadas durante a campanha eleitoral. Infelizmente, não é agradável a mim fazer essa afirmação. Não sinto prazer nenhum em dizer: a presidente do meu país, a presidente da República, mentiu ao povo brasileiro. E mentiu mesmo, porque ela sabia de toda essa realidade. E escondeu essa realidade do nosso povo, pintando um quadro azul para ganhar a eleição de todo jeito. Ou alguém vai acreditar que, se tudo isso que está acontecendo nesta quadra tivesse acontecido no período anterior à eleição, o resultado teria sido o mesmo? Claro que não. Daí a irritação das pessoas. Daí essa cobrança constante. E a conclusão da minha fala, para que o senador Otto possa ocupar a tribuna, é que pacote requentado não vai resolver. As pessoas não engolem mais pacote requentado. As pessoas querem providências. As pessoas querem ação. As pessoas querem aquilo que o Brasil hoje, infelizmente, não tem. As pessoas querem governo.